aconteceu de tudo, já o ônibus atropelou a gente praticamente. Vou ver os danos ali fora, com medo que aconteceu alguma coisa ali atrás. Não tem o que fazer. Deus, continua, vai parar? Não vou. Vai, melhor parar. Vou parar ali na frente, fora da estrada. Bom dia, marroquinhos. Diretamente do camping dos Smurfs. A galera ali da Bliss, ó. Vários caminhões deles. Eles vão fazer uma expedição também aqui. Muitos amiguitos, ó. Tem mais 2 brancos aqui, ó. Vocês sabiam que esses caminhões aqui vocês conseguem alugar para fazer expedições com eles? Esse daqui é praticamente o primo do Kong. É um Steyr também, com uma cabine da Bliss. Eles estão colocando água aqui. A gente está esperando para sair. Eles têm uma moto da KTM, também que é uma empresa que é lá da Áustria. E é uma moto bem legal aqui para ter dentro do Kong também. Uma boa opção. O que eles estão fazendo é uma expedição. É uma empresa que a Bliss contratou, assim como a Krug também faz. Eles juntam vários caminhões e eles saem numa expedição aqui para o Marrocos. Esse pessoal que está passando aqui atrás de mim agora é o pessoal que vai na frente mostrando a rota para todo mundo. Então são acho que 7 caminhões da Bliss aqui, inclusive 2 deles, esse branquinho que é o número 9 e o 10, a Bliss aluga para pessoas que querem se juntar a essa expedição deles para poder seguir viagem. Então assim, é um conceito bem interessante, mas é um conceito que acaba saindo caro. Se você fizer só você lógico, arruma alguns amigos no meio do caminho e você faz o seu comboio e assim por diante. Dessa forma, você tem o seu guia que vai levando de um ponto para o outro. Mas existe um custo, pelo que eu vi, esse custo é em torno entre 6 mil e 9 mil euros por viagem de 15 dias a 20 dias no máximo. E o que está incluso você está nesse comboio, você está nessa rota, mas os seus campings, gasolina, o seu caminhão, tudo isso são coisas à parte que você vai fazer. E aqui atrás estão o resto dos outros caminhões. Como é uma expedição fechada, todas as cabines desses caminhões são feitas pela Bliss. Então são pessoas que têm algo em comum, que é o construtor da casa. Já que eu tô aqui, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho esse camping. O Paty mencionou que era o camping dos Smurfs, é tudo azul aqui em Chefchaouen. E eles seguem o mesmo tema. Tem tudo, tem os banheiros, tem até acho que um restaurantezinho ali. As pessoas ficam aqui e utilizam essas partes porque tem muita gente que não tem, né? Tudo dentro do seu motorhome. Então assim, tá no meio da cidade de Chefchaouen, mas ao mesmo tempo você tem muita árvore, você tem muita natureza. E foi realmente 2 dias assim, bem quietinhos aqui, deu pra dormir super bem. Tem até galinha nesse lugar, olha só. E essa fila que tá fazendo aqui para sair do camping nada mais é do que a fila para você encher de água antes de você seguir aí para o próximo lugar. Quanto mais ao sul a gente vai aqui do Marrocos, menos disponibilidade de água a gente vai ter para colocar assim muitos litros. Aqui no Congo a gente tem quase 500 litros de água, né? Então assim, não só demora bastante tempo para encher os tanques, mas também muitas vezes essas torneiras elas não têm a pressão suficiente, então acaba demorando assim muito tempo. Então é interessante não ter uma grande fila para a gente não fazer uma fila ainda maior quando a gente vai colocar água. Sabe o que o Paulo está fazendo? Ele está aqui na África, no Marrocos, e ele veio fazer melhor pedir para o Paulo contar um então pouquinho. Então eu vou tentar explicar por poucas palavras. O que é difícil é uma grande emoção. Em 2019 estava eu com um amigo aqui em Marrocos, aqui nas montanhas no Atlas, e passámos por uma aldeia, passámos por muitas aldeias, mas houve uma que nos tocou preferencialmente no coração, e isto é absolutamente incrível. Estávamos só nós os dois, passámos por uma aldeia repleto de crianças e todas elas estavam descalças, todas. Aquilo tocou-me tanto no coração que eu tive uma vontade de voltar a essa aldeia e entregar sapatos a crianças. E quando parámos a moto, logo minutos depois, ele teve exatamente o mesmo desejo no coração dele. Estávamos os dois a chorar, eu e o meu amigo Rui Baltazar, e dissemos: no ano que vem
temos que cá voltar. E assim foi. Ele criou um projeto que se chama Calçar Quem Anda Descalço. E todos os anos vários amigos reúnem sapato novo e usado. Juntamos uma série de motas, este ano somos 12 motas, com mais ou menos uns 1000 sapatos. Eu trago à vontade uns 100 pares de sapatos. Há um colega nosso que traz 200 pares de sapatos. A moto, Isso aqui é sapato? Estas duas têm sapatos e têm brinquedos. Este ano queremos ir onde houve o epicentro do terremoto há 2 anos atrás, em que as aldeias ficaram completamente destruídas. Eles estão a viver em contentores, com oferta pelo governo, estão a viver em tendas de campanha militares e eles têm muito pouca coisa. Então nós queremos ir mesmo ao epicentro onde houve o terremoto. Muito obrigado. De nada, é um prazer muito grande. E eu acho que a gente vai se encontrar muito por aqui. Com no certeza. futuro também. E no futuro com o irmão do Kong, né? Em primeira mão, o Paulo vai comprar um caminhão exatamente igual ao eu Kong. contactei o Duda para tirar umas dúvidas por causa da matrícula e da compra do caminhão na Alemanha, como eu também o quero fazer. Eu e o Duda falámos, ainda estavas na Croácia, salvo erro? Grécia. Na Grécia. E aí falámos online e tudo se conciliou. E o mundo é muito pequeno, eu costumo dizer que o mundo é uma ervilha. E aí estamos juntos aqui nesta Obrigado, aventura. Deus. Foi um prazer muito grande. Sky is waiting for the love that we found. Depois de 2 dias aqui no campo em Chefchaouen, a gente decidiu ir mais ao sul do Marrocos. Hoje a gente vai até a cidade de Fez, tem uma medina gigantesca lá, com umas coisas bem diferentes. E a gente está saindo aqui do campo mais ou menos umas 11 horas da manhã. Desligou o Kong agora. A gente vai... Nós vamos tirar a nossa água cinza, depois encher de água os tanques. Desde que a gente saiu lá de Barcelona, a gente só encheu e soltou a nossa água cinza uma vez. E a gente tá com meio tanque ainda cheio de água potável e a nossa água cinza tá 70%. Então pra vocês verem como eu e o Duda somos econômicos. A gente tá aqui já tem dias e ainda tá com bastante água no nosso tanque. Então agora a gente vai encher aqui o tanque só para ficar seguro, né? Porque começa a ir mais sentido deserto do Saara, vai ficando mais restrita a água, né? Então a gente tá indo encher água e soltar a nossa água e daí partiu continuar a viagem. Água direto da fonte aqui, ó. Ixi, será que tem adaptador aí para essa torneirinha? Sabia que essa água aí ela vem das montanhas do Rif? Tanto é que ali embaixo na cidade tem várias fontes dessas. Você pode encher a garrafinha e beber água potável. Tá alto aí? Tá só no pulinho. Tá só nos pulinhos ali. Tava colocando água aqui no Kong, né? E daí veio um cara que chama Chris, que tem um caminhão de expedição giga que tá aqui atrás pra me dar umas dicas dos lugares pra ir e assim por diante. O Chris tá aqui. Posso... Can I film? Sure, of course. E daí eu tava aqui com o Chris veio me dar um mapa aqui pra me mostrar alguns lugares pra gente parar quando chegar lá no deserto. E o Chris tem esse caminhão aqui, ó, atrás de nós, que ele fez lá na Alemanha. Um caminhão MAN do exército gigantesco. Suando frio já cedo e o Tô Invisível já tá funcionando. A gente passou por um policial ali que tava cuidando do trânsito e deu tudo certo. Nossa senhora, dá um frio na barriga passar dentro dessas cidades aqui no Marrocos, porque é muita muvuca. É carro que se enfia na sua frente, ó, outro parando aqui. Ah, meu Deus. É criança que passa, é subida, é curva, é burro, é cabra, é uma zona. E daí ainda tem os postes de luz, né, que são bem baixos. E a gente fica com medo que enrosque no Kong, né, que o Kong é alto, mas dá tudo certo. Daí eu tava ali com tipo 5 GPS no painel do carro e eu vou aqui no celular ajudando a olhar pra gente não errar a rota de jeito nenhum, senão ferrou, né. Tô me divertindo. Aqui é um
sonho. Nossa, é uma bagunça generalizada. Legal pra caramba dirigir essas ruas aqui. Muito cuidado, mas vai que vai. Vai ser um videogame. Vamos lá. Vai desviando. Galera! Saindo aqui de Chefchaouen, a gente estava numa região que é tudo verdinho. O céu é bem azulzão, naquele contraste. E agora, indo sentido Fez, a gente está começando a ver a paisagem já ficar toda laranja, bastante terra vermelha, sabe? E eu estava pesquisando muito sobre as estradas aqui no Marrocos, porque cada país que você vai, cada continente é super diferente, né? Lá na Espanha a gente estava acostumado com as estradas, os números nas placas, as cores da placa. E aqui no Marrocos, então, a gente estava estudando que a placa amarela, que é as 505, 507, são umas estradinhas bem apertadas, que é o que a gente acabou de sair de Chefchaouen ali, cheia de curvas. Tem algumas regiões dela que elas estão cheias de buracos, eles chamam de estrada provinciales. Então essas aí a gente pode passar com o Kong, porque vai ter umas paisagens bonitas, mas é ok. Daí nós caímos na N13 aqui, que é a estrada da placa vermelha, que são as estradas nacionais. Então você vai encontrar bastante caminhões, bastante carros, elas são mais largas, então é bem tranquilo para passar com o Kong. Daí tem as verdes, que são as autoestradas, a gente não viu nenhuma ainda, parece que não são muitas, mas é mais perto da região dali do mar, que são as estradas de autopistas, que são mais parecidas com a da Europa, que a gente está acostumado, tem que pagar pedágio, e é super fácil para passar com o Kong. Daí tem as brancas, que são as regionais. Então essas aí, elas são bem complicadas. Você vai encontrar os burros, os dromedários no caminho, muitas pessoas indo e vindo, charrete, carros lentos. E aí a galera costuma ficar se atravessando à frente da pista, além dos animais. Então aqui no Marrocos a gente tem que ter muito cuidado ao dirigir para não atropelar animais e nem pessoas. Então eles falam assim para evitar dirigir à noite, porque não tem sinalização nenhuma as estradas aqui. Meu Deus do céu, e cheio de buraco, ele tá balançando pra caramba. Aqui as estradas já saindo do verdinho e indo pra cor da terra, véia, do deserto. Uhul! Kong fazendo a fila atrás, ó. Tem que descer devagar, né? Não dá pra descer muito rápido. Nossa, muito sinuoso aqui, né? As motos. É a feira. Meu Deus! Tio, fecha a porta. Olha o outro saindo aí. Meu Deus, tiozeira do céu. Abriu a porta. Por quê? Não sei. O pisca, Bruno. Bateram na gente. O ônibus. Ó, tá vendo? A porta do cara abriu. Não tem o que fazer. Bruno. Deus, continua. Vai parar? Não, não vou. Vai. Melhor parar. Parar ali na frente, fora da estrada. Nada. Da gente não, mas ele detonou a porta dele, não? Não, a porta dele abriu. Por isso que bateu. Nem vai parar, eu acho. Hã? Acho que ele nem vai parar. Ele abriu a porta dele. Ah, quebrou nosso espelho. Ah, fala sério. Ó, pegou aqui no nosso pneu também alguma coisa, ó. Tá, o que aconteceu foi o seguinte.
é a porta automática do ônibus que passou pra gente. Ele tá passando nessa pista, ó, minúscula, e a porta dele automática abriu, bem no meio do caminho. Ele quebrou o espelhinho aqui, só o plástico do lado de fora, não pegou nada, só pegou no pneu e no espelhinho. Assim, não sei como não aconteceu mais nada do que isso, foi tipo muita sorte. E assim, o cara parou depois, não tem o que fazer, entendeu? Eu pedi pro cara ir embora, que eu não ia fazer o cara pagar o meu espelhinho, porque... Enfim, tem que ter muito cuidado, tem que seguir a estrada devagar. E como você pode ver, na maioria das vezes, a culpa não é nem sua, a culpa é de uma pessoa que é imprudente, que tá acostumada a dirigir assim, vai acelerar e é isso, esse é o país deles e... Vamos nos adaptar para que a gente possa seguir com segurança à frente. É isso. As coisas começaram a ficar estranhas agora. E daí a gente tá passando uma cidadezinha aqui, onde todos os moleques, a gente passa por eles ficam mostrando o dedo do meio com cara de mal. Hein? É estranho. A gente entrou de novo aqui na estradinha que é bem estreita. A galera passando um pau. E daí tem galera também com os burrinhos andando, ó. É perigoso isso. Terceiro Tô Invisível do dia, mas tá até meio amortecido hoje, que não tá tendo nem graça de ficar falando tô invisível, né? Olha como que é, eles colocam a plaquinha aqui, ó, perto desse cone, e daí eles ficam lá na frente só olhando, ó. Deixa eu tá mandando você ir. Aham. E vai. Ônibus com a porta aberta, ó. A gente achou um lugar assim no meio do nada, no meio dessas montanhas laranjas aqui, perto de um reservatório de água que tá ali na frente. Então, fica mais ou menos 4 quilômetros da estrada, então a gente vai dar uma checada. Não é um camping, é um lugar que teoricamente você consegue dormir e a gente tá cruzando os dedos para ver se é legal, pra gente conseguir ter a nossa primeira noite aqui na África, num lugar fora de camping e ver como é que vai ser. Parece que vai ser legal, daqui já dá pra ver que é muito bonito. Parece que é pro outro lado. Olha lá. Entra aqui, ó. Não, ali as casas das pessoas. Tem gente aqui, eu acho. Não sei se vai dar pra gente ficar aqui, viu? Ó, fala que é aqui, ó. O Google Maps tá mandando a gente parar aqui, ó. Exatamente aí. Essa barragem tá meio seca. Cadê a água? Nossa, aqui quando chove deve virar uma lama. Sair aqui do Kong, né, pra ver se, putz, eu acho mais alguma batidinha aqui fora, alguma coisa. Mas eu vou falar, a gente teve sorte nessa, porque pra mim isso aqui é o que define realmente tirar uma fina. Quebrou, né, o espelhinho ali em cima, dá pra ver uma marquinha vermelha do ônibus que bateu ali. Pegou aqui embaixo também, dá pra ver que esfolou até onde pegou. E você não vai acreditar, pegou no pneu do Kong. Eu acho que foi a hora que eu meio que virei para fora para desviar um pouquinho, tirou uma, assim, realmente uma fina e assim, dá para ver, olha só, aqui você consegue ver onde que esfolou inteiro no ônibus que passou muito rápido do nosso lado. Nossa, se safou de uma, olha, por um tris. Então é isso aí, mais uma pra gente agradecer que nada aconteceu e a gente está super bem. E assim seguimos nossas viagens. Só um sustinho de histórias para contar, na verdade.
E esse é o lugar que a gente encontrou para passar a noite. Eu tô dando uma andada até ali na frente, que eu acho que daria para ir com o Kong até lá, que é tipo um pântano abandonado aqui, que tá seco, né? Porque é o verão, então ele seca. No inverno ele enche de água novamente, a água fica quase até aqui, né? Então eu acho que daria para ir pro Hong Kong até ali, mas a gente tá bem ali onde a gente tá. Ó, tá vendo ali no fundo, tá bonito, tá legal, a vista é muito, muito bonita aqui. E é uma experiência assim, muito legal você estar aqui na África, né, e poder parar nesses lugares bem remotos, no meio do nada. E a gente, no caminho para cá, cruzou uma moto que estava vindo, e daí ela parou e eu fui conversar com o cara no espanhol. E eu perguntei pra ele, eu falei assim, poxa, é seguro ficar aqui? Ele falou, moro 15 anos aqui, é seguro, dá pra dormir, não tem problema nenhum, eu já acampei ali embaixo. E daí ele deu a letra mais ou menos da onde vir aqui com o Kong e parar. Então ele parou aqui, ó, bem onde tá o pântano, né? A gente parou ali pra cima, só pra eu descer primeiro e ver se realmente é seguro ou não, né? A gente não quer ficar atolado aqui. Mas, nossa, é bonito o lugar, viu? Bonito mesmo. Hoje foi um daqueles dias com um misto de tensão, adrenalina, descoberta do novo, pra gente chegar aqui nesse lugar aqui muito bonito para passar a noite. O Kong, assim, tem sido para mim uma escola, porque não é fácil dirigir esse caminhão. Eu achei que ia ser um pouquinho mais fácil, assim, mais bruto, né, mais velho, assim, então você tem que acertar as marchas certas. E aqui na África as estradas são muito pequenininhas, são muito estreitas, mesmo as estradas assim que são nacionais, elas são minúsculas, então assim, você tem que estar ali o tempo todo com uma mega atenção, sabe, no volante para dar tudo certo. Hoje, por exemplo, naquele ônibus que, sei lá, resolveu passar a gente num lugar que não podia passar, com a porta dele aberta. Eu descobri que a porta dele anda aberta, porque é muito quente, aqui eles não têm ar-condicionado. Sim, no final deu tudo certo, mas a atenção, ela precisa ser redobrada nesse lugar, porque, como eu sempre falo, muitas vezes o problema e as coisas, elas não acontecem porque você está fazendo uma coisa errada, mas sim porque tem um monte de coisa acontecendo ao seu redor e uma pessoa pode não estar prestando atenção e causar um acidente. Então, assim, você está, assim, atento por você e pelos outros. Eu acho que é fundamental, eu vou continuar fazendo isso para que a gente tenha uma viagem de sucesso. Carne de camelo, essa daqui é a primeira vez para mim. Olha como é que a textura parece carne de vaca. Parece.